Bom dia a todos. Meu nome é Félix Jossan e, juntamente com o meu grupo, composto por Sara Cardoso, Matheus Borges, Ana Beatriz Monteiro e Victoria Cavalcante, nós vamos estar apresentando sobre o tema plantio direto e cultivo mínimo em comparação ao sistema convencional. Nós somos alunos de Engenharia Florestal da UFRA e essa apresentação se destina à disciplina de Manejo do Solo. Primeiramente, eu iria abordar o tema sistemas de cultivo, mas de uma forma muito abrangente para somente introduzir vocês ao assunto. Posteriormente, será discutido o sistema convencional, plantio direto e plantio mínimo. Dentro de cada um desses tópicos será definido sua definição, caracterização, diferença, vantagens e desvantagens de cada sistema. E, por fim, será feita a comparação do plantio mínimo e plantio direto em relação ao sistema convencional. Sistemas de plantio. Um sistema de plantio, no geral, se preocupa com duas fases principais: preparo do solo e semeadura. Considerando essas duas fases principais e também as fases subsequentes até a colheita, foi desenvolvido vários sistemas de plantio. No Brasil, o plantio convencional ele é o mais difundido atualmente. Ele consiste basicamente de aração e gradagem, como conhecemos. Outro sistema bastante conhecido também no Brasil é o plantio direto. Ele, diferentemente do plantio convencional, dispensa a utilização de aração e gradagem, e consiste basicamente de rotação de cultura, deposição de palhada, que são os restos culturais da cultura antiga, e semeadura em suco. Por sua vez, o cultivo mínimo ele é como se fosse uma combinação entre o plantio convencional e o plantio direto. Isso porque nesse tipo de sistema ele se preocupa em não revolver tanto o solo, que é uma característica do sistema plantio direto, mas também não dispensa o uso totalmente das máquinas, que é uma característica do plantio convencional. Além dos sistemas que foram apresentados, que são o plantio convencional, o plantio direto e o cultivo mínimo, também há outros menos conhecidos e difundidos. Entre eles, pode-se citar o plantio aéreo, o plantio a lanço e o plantio em linha. E, apesar de existir diversos sistemas de plantio e todos apresentarem vantagens e desvantagens, não existe um sistema específico para um determinado plantio, mas alguns sistemas são mais adequados para algumas culturas do que outros. Bom dia, turma. Eu me chamo Ana Beatriz Monteiro e irei dar continuidade ao conteúdo aqui falando um pouco sobre o sistema de plantio convencional. Bom, esse sistema de plantio convencional ele é praticado desde a agricultura rudimentar, por volta de 5.000 a.C. As pessoas naquela época usavam galhos de árvores para soltar o solo e fazer os sulcos onde eram colocadas sementes. Essa prática de preparo excessivo do solo é uma herança que veio da agricultura europeia. Lá na Europa, eles precisavam revolver o solo, pois antes do plantio os solos congelavam e esfriavam demais. Esse sistema de plantio consiste no revolvimento das camadas superficiais do solo, tendo como objetivo quebrar o solo em torrões pequenos para diminuir a resistência e facilitar o crescimento das sementes. Alguns dos objetivos do plantio convencional, além de quebrar o solo em torrões pequenos, outros objetivos são a eliminação de plantas invasoras, sem precisar de produtos químicos, e a incorporação e a mistura dos corretivos, fertilizantes no solo, e também o nivelamento do terreno e o preparo da superfície para usar a irrigação nas lavouras.
As fases do sistema convencional. Essas fases, elas consistem em preparo primário, preparo secundário, tratos culturais pré-plantio, o plantio, a semeadura, os tratos culturais pós-plantio e, por fim, a colheita. Essas duas primeiras fases são as mais agressivas ao solo. O preparo primário, ela tem como objetivo destruir a massa contínua do solo em torrões. E esse processo é um dos mais agressivos e profundo. Nele é utilizado o arado de disco ou de aveica, como mostra aqui nas imagens, ou também pode ser usado as grades aradoras. No preparo secundário, eles trabalham o solo em uma profundidade menor e tem o objetivo de desagregação do solo em torrões pequenos e fazer um nivelamento do terreno. Nessa fase, utiliza-se muitas grades leves e médias em uma ou duas passadas. A quantidade de passadas vai variar dependendo da qualidade e necessidade que está o solo. Agora irei falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de plantio. As vantagens do plantio convencional é o bom controle de algumas pragas invasoras durante um período de tempo. Ele também proporciona um melhor controle de algumas pragas e deixa o solo com uma boa aeração na camada arável. As desvantagens desse tipo de plantio. A prática excessiva nesse solo ou um revolvimento intensivo pode diminuir a fertilidade do solo, principalmente naqueles solos arenosos que têm baixo poder de retenção. Outra desvantagem é o maior risco de erosão que aquele solo pode ter e uma maior perda de água do solo, que consequentemente terá reflexos na necessidade de maior irrigação. A outra desvantagem é a maior amplitude térmica no interior do solo, pois o solo, como ele está exposto ao sol diretamente, durante o dia ele ficará muito quente e à noite muito frio, o que prejudica nas atividades biológicas do solo. A compactação das camadas, como mostra aqui na imagem ao lado, é outro problema que aparece nesse tipo de sistema de plantio por uso inadequado dos equipamentos. E por fim, esse tipo de sistema de plantio utiliza mais mão de obra devido a essas desvantagens, como é o exemplo da perda da água, que vai precisar de mais irrigação, vai precisar de mais água, e também vai precisar de mais mão de obra para reverter o quadro da erosão do solo, assim como também para aumentar a fertilidade do solo caso ocorra essa diminuição. Bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui apresentando um dos trabalhos que vem por aí. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Sara de Souza Cardoso e eu vou falar um pouco sobre o sistema do plantio direto, que é um sistema conservacionista que envolve técnicas recomendadas, que tem como por objetivo aumentar a produtividade, conservar e melhorar o meio ambiente. De certa instância, essa ideia sustentável, nessa definição desse sistema, já chama a nossa atenção, né? Porque além da gente produzir e ganhar em cima dessa produção, a gente vai estar ajudando a conservar o nosso solo e a melhorar o meio ambiente. Então, já chama a nossa atenção. Esse sistema, ele se iniciou em 1970 aqui no Brasil, no estado do Paraná. Mas só em 1972 que ocorreu o primeiro cultivo comercial, que foi no plantio de trigo. Então, para a gente ter uma ideia de como essa ideia sustentável foi acolhida pelos agricultores, a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Que antes, né, a técnica de arar o solo, e antes do plantio, teve a substituição por esse sistema de plantio direto,
né, que, como eu já falei na própria definição, se caracteriza por técnicas agrícolas. Então, quando ele começou a ser utilizado, já houve resultado imediato. Não houve resultado assim imediato, mas já pôde ser observado que teve uma diminuição de danos no nosso solo. A emissão de gases poluentes no meio ambiente diminuiu. O sistema manteve a qualidade do solo para as próximas culturas que iriam ser plantadas. Teve um ajuste de bioma, com a rotação da cultura, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é uma forma de conservar a saúde do nosso solo e também ter uma fertilidade no solo. Dando assim, com essa fertilidade, através da rotação de cultura, que é um dos princípios do sistema do plantio direto, a chance de outras culturas se produzir na mesma área. Então, daí já chama a nossa atenção. É interessante. O negócio é interessante. Então, houve essa substituição entre as técnicas do modelo tradicional para o sistema do plantio direto. Tanto que vocês podem observar no slide, que vem se aprimorando, né, em função das limitações geradas pelas condições regionais e até mesmo locais em que se é praticado. Então, ou seja, esse sistema do plantio direto, ele dá uma ideia sustentável. Então, teve investimento e até hoje tem investimento para haver um aprimoramento nessa prática e gerar mais produtividade e melhoramento para o nosso solo e para o nosso meio ambiente. Então, é uma coisa legal de se estudar. Então, vamos passar para o próximo slide. Que, como eu já me adiantei no primeiro slide, falei sobre a rotação de cultura. Então, para esse sistema ele ser implantado, ele se fundamenta em 3 princípios básicos. Se você for semear alguma coisa ou produzir alguma coisa através dessas práticas e técnicas agrícolas sustentáveis, que é o sistema do plantio direto, e não implantar esses 3 princípios, não fundamentar esse sistema entre esses 3 princípios, não está sendo plantio direto. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns agricultores que eles não implantam o princípio da rotação de cultura, que vocês podem ver no slide, que é o ciclo de diferentes tipos de cultura em uma determinada área. Então, a rotação de cultura é um princípio básico e principal. Um dos principais, que são só 3, né? E um dos principais. E tem agricultores que não implantam essa rotação de cultura e diz que é plantio direto. E não é. E muitas das vezes não dá certo. Enfim. Continuando, eu só dei essa ênfase para vocês saberem que tem agricultores que não utilizam a rotação de cultura. A rotação de cultura é um ciclo de diferentes tipos de cultura em uma determinada área, que tem como propósito que cada cultura deixe um efeito de resíduo sólido positivo para o solo. Então, esse resíduo vai ajudar uma outra cultura a se desenvolver. E vale lembrar também que é importante saber escolher a planta que vai, a cultura, né? A árvore que vai se plantar ali. Porque tem a preferência, as gramíneas e as leguminosas têm a preferência de serem plantadas nessa rotação de cultura. Por quê? Por causa do seu sistema radicular, que é diferente, né? E elas servirão de adubo verde ou cobertura. E aí, nessa cobertura, a gente já entra com a cobertura do solo, que é a palhada. A cobertura do solo como vocês podem ver aí no slide, deixa eu ver se eu consigo ativar a minha canetinha. Bem, professora. Aqui, gente, ó. Esse bichinho aqui, ó. Que é a palhada. A cobertura do solo, né? A manutenção, que é a manutenção de material de cobertura permanente sobre o solo. Então, é muito importante haver essa cobertura de solo, porque ela tem uma função. O que a gente tem que entender? Esses princípios básicos do sistema do plantio direto, eles não estão ali do nada. Eles não têm objetivo.
todos eles têm um certo objetivo para que o sistema do plantio direto funcione e faça com que as plantas ali produzidas ou qualquer coisa que seja cultivada na nossa área, onde foi implantado esse sistema, dê a produtividade para a gente. Tá entendendo? Então, sempre há um motivo. Então, a cobertura de solo, ela é muito importante, porque ela tem uma função, a função da palhada. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso bem aqui. Tá, já mostrei a palhada para vocês. Então, qual a função da palhada? Reduzir o impacto de gotas de chuva. Eu não me lembro o nome, mas quando a gota de chuva cai no solo, ela meio que espalha o solo. Então, imagina várias gotas de chuva caindo e espalhando esse solo. Não vai dar bom. Então, a palhada, ela tem... A palhada, ela protege. A chuva vai e cai na palhada e vai infiltrando devagarzinho no solo. Mas também tem que saber a quantidade de palhada que colocar. Porque nenhum ambiente é igual. Nenhum ambiente é igual. Vai ter ambiente que vai chover menos, outros ambientes que vai chover mais. Então, a gente tem que saber, porque a gente vai colocar muita palhada em um ambiente que chove pouco. E aí a chuva vai cair e não vai infiltrar no solo. Vai ficar ali retida na palhada. Então, a gente tem que saber. O sistema do plantio direto, gente, é uma coisa muito minuciosa. Para ser implantada, você tem que estar observando tudo. Ter um conhecimento, entender a coisa. Para ele funcionar. Então, quando a gente fala de sistema do plantio direto, eu penso já, e pelo que eu li nos artigos, adaptação. A gente vai ter que adaptar esse sistema na nossa área de cultivo. Então, continuando, onde eu parei. Reduzir o impacto de gotas de chuva, reduzir o escoamento superficial do solo, é importante, reduzir as amplitudes hídricas e térmicas, favorecendo a atividade biológica. Então, isso aqui é muito importante. Peraí, tô no slide ainda. Favorecendo a atividade biológica, porque eu pensei que estava em outro slide, gente, desculpa. Tá, favorecendo a atividade biológica. Como assim? Tá ali a palhada. Na palhada ali, vai ter uma temperatura uniforme. De noite não vai estar nem muito quente. Não, desculpa, de noite não vai estar muito frio. E de dia não vai estar muito quente. Então, vai ter essa temperatura legal para a atividade biológica. Aumenta o teor de matéria orgânica no perfil do solo, que ajuda no controle de plantas invasoras, ou por supressão, ou por ação alelopática. Eu acho que eu falei certo. Então, adubo, né? Certo, de boa. Supressão. Então, as plantas invasoras sempre vai ter. O negócio é ter conhecimento e qualificação. Como a palhada vai ajudar a matar as plantas, vai ajudar a eliminar as plantas invasoras, porque ela vai lá, ela cresce ali, está debaixo da palhada, mas ela não vai crescer o suficiente para alcançar a luz solar. E todos nós sabemos que as plantas precisam de luz para fazer os seus processos fotossintéticos, certo? Ok, tudo bem. Agora, o próximo slide. Ausência de revolvimento, evitação de mobilização do solo. Então, assim, deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, gente, Aqui vai abrir só o suco do solo, um pouquinho, vai botar a semente e vai fechar. Não vai fazer um corte profundo, como é no sistema convencional. Então, vai fazer só um corte assim no suco do solo, abrir um pouco o suco do solo, botar a semente e fechar. Pronto. Só isso. Deixa eu apagar. Então, próximo. Meu Deus, peraí. Tô fazendo coisa errada. Próximo slide. Tá. O sistema do... Desculpa. O sistema de plantio direto, ele pode ser... A gente pode se dizer, que é um sistema que está disponível desde grandes produtores para pequenos produtores, na prática, Na teoria, eu acho que também. Grandes produtores, vocês podem ver a imagem aí, eu acho que são 7 linhas, enfim. E também pequenos produtores, só de uma linha, com a utilização de animais. Próximo.
Tá, requisitos para a implantação do sistema do plantio direto. É muito importante isso, gente, porque, vamos lá, qualificação e conhecimento, foi o que eu falei, tem que ter qualificação e conhecimento. Por quê? Em rotação de cultura, a gente deve colocar diferentes tipos de plantas. Porque, como o professor Bruno falou, né? Tá aqui, eu coloco uma planta aqui e outra planta diferente. Vai haver praga. Mas a gente tem que saber controlar essa praga. Então, se eu coloquei uma planta aqui diferente, coloquei uma outra diferente, a praga dessa planta aqui não vai se agradar da... Peraí, eu vou usar o lápis. Aqui é uma planta diferente, aqui é outra planta. Aí aqui tem a praga, né? Sempre vai existir. Aí pronto, a praga terminou aqui, né? Ela não vai passar pra cá, pra essa planta que é diferente, porque não é do agrado dela. Então ela vai o quê? Ela vai morrer. Então você vai estar tendo um controle sobre isso. Então você tem que ter um conhecimento, a qualificação. Você tem que saber que os equipamentos do sistema do plantio direto é diferenciado. Você não vai utilizar eu me esqueci o nome, que vai dar um corte profundo. Não pode, gente. Tem que ser bem o suquinho do solo. Enfim. Eliminação de camadas compactadas. Vai haver camadas compactadas de um jeito ou de outro. Então, a gente tem que evitar isso antes de haver a implantação do sistema do plantio direto. A correção física e química do solo, a gente não pode chegar lá e depois a gente implantar as práticas do plantio direto e depois fazer a correção física e química do solo. Não vai dar bom. Tem que fazer isso antes da implantação. Controle de plantas invasoras, como eu falei, tem que ter um conhecimento. Quando for usar agrotóxico, tem que entender que a planta não pode se acostumar com aquele agrotóxico, porque ele não vai querer matar mais ela. Não, planta não. Meu Deus do céu, perdão. Ou é planta? Continuando, desculpa. Eliminação de pragas. Então, a gente tem que ter um conhecimento sobre isso. Desculpa, gente, eu já buguei aqui. Então, vamos para o próximo slide. Tá. Vantagens do sistema de plantio direto e desvantagens do sistema de plantio direto. Vamos pelas vantagens primeiro. Controle de erosão, umidade, redução de temperatura do solo, que eu falei da palhada, aumento da atividade microbiana do solo, melhoria de estrutura do solo, aumento da fertilidade do solo e econômicas. Eu não sei porque eu coloquei isso. Desvantagem do sistema do plantio direto. Aumento de incidência de pragas, como eu falei, vai ter, então tem que ter um controle. Menor adaptação de máquinas e equipamentos, tem que ter uma coisa diferenciada nesse sistema. Maior uso de agrotóxicos, né, porque das pragas. Menor germinação de sementes nos períodos úmidos. Então, gente, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter alcançado o meu objetivo. Desculpa por alguns erros aí, porque meu cérebro bugou. Então, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, porque foi o que eu entendi. Eu queria poder falar mais, porque é um sistema muito interessante. Teve coisas que eu não falei, que eu tenho consciência disso, que eu não falei, mas o tempo é pouco. Então, obrigado pela atenção de todos. Bom dia, gente. Meu nome é Vitória. E eu vou falar sobre o cultivo mínimo. Bom, o cultivo mínimo é um sistema de cultivo que fica entre o sistema de cultivo convencional e o sistema de plantio direto. Nesse sistema, é mínima a utilização de máquinas agrícolas sobre o solo, para que ocorra um menor revolvimento e compactação desse solo. Ele consiste em criar condições para um melhor condicionamento do solo, o que acaba impactando na estruturação dele, fazendo com que ocorra um melhoramento significativo. Os resultados, especialmente ao longo dos anos, são refletidos em uma maior e melhor produtividade dos materiais cultivados. Esse tipo de preparo do solo, ele é indicado para locais onde não se verifica uma forte compactação, problemas com barreiras químicas que necessitariam de calagem e gessagem, ou a existência de pragas de solo. A subsolagem com hastes
a 40 centímetros de profundidade, ela é eficaz para romper a compactação, mas onde a situação não é tão crítica. Seria indicado também para áreas mais declivosas, onde os problemas de erosão são mais críticos. Para implementar esse tipo de cultivo, o produtor pode realizar o plantio de aveia e de secá-la, por exemplo. Aí, a partir daí, se revolve o solo onde serão cultivadas hortaliças e realiza o plantio delas. O preparo do solo ele é feito utilizando apenas o escarificador, o que acaba proporcionando um menor revolvimento do solo. Nessa escarificação, conseguimos manter uma grande quantidade de cobertura vegetal sobre o solo. A escarificação ela pode ser realizada em solo coberto por restos vegetais, picados ou não. O cultivo mínimo ele possui várias vantagens, como possibilidade de plantio em épocas chuvosas, o que pode significar a antecipação do plantio em até alguns meses, a utilização mais intensa de área de plantio, já que o intervalo entre a colheita e o replantio é menor, redução da erosão, redução do uso de máquinas, implementos e combustível, o controle de plantas daninhas, como a tiririca e a grama-seda, a maior capacidade de armazenamento de água superficial. Ele possui também algumas desvantagens, como leito de semeadura não uniforme, pelo fato de não passar mais a grade para nivelar a área. A erosão do solo ela é diminuída, mas ainda é presente. Pode ocorrer o embuchamento do escarificador na hora de sulcar linhas de plantio. Mas, apesar de ter algumas desvantagens, elas são poucas e essa prática conservacionista vem ao longo dos anos ajudando o solo. Sua contribuição é muito significativa para grandes culturas e atualmente está sendo utilizada no cultivo de olerícolas e apresentando excelentes resultados, especialmente para as culturas como a do alface, tomate, pepino e melancias. A conservação de solos reside em práticas que beneficiam a produção para que a planta tenha uma condição melhor, assim como o ambiente onde ela está sendo cultivada. Ela pode abranger o plantio direto, a boa irrigação, um bom manejo de fertilizantes, para que o ambiente seja favorável para o desenvolvimento dessa planta. Olá pessoal, meu nome é Matheus Borges e eu vou estar discorrendo um pouco sobre a escolha do tipo de plantio. A escolha do tipo de plantio, ela não vai ser uma escolha, como que eu digo assim, você diz, não, o plantio direto é melhor que o plantio convencional, ou o plantio convencional é melhor que o cultivo mínimo. Porque essa definição, se um é melhor que o outro, ela não vai ser taxativa assim, ela vai depender muito de alguns fatores. E nós trouxemos aqui 3 principais fatores que nós consideramos principais, que é a qualidade do solo, o tipo de solo e, por último, mas não mais importante, a cultura a ser implantada. A qualidade do solo. Então a gente tem que saber, antes da gente definir qual tipo de plantio usar, a gente tem que saber, antes de tudo, se esse solo ele é agricultável, se é um solo possível de plantar, de manejar ele. E o que vai contar muito e que vai influenciar se esse solo é agricultável ou não é o histórico desse solo. Porque, por exemplo, esse solo ele pode ser um solo advindo da pecuária, por exemplo. Então provavelmente esse solo vai ser um solo bem compactado. E também a gente tem outro fator que é a fertilidade do solo. Então, para a gente definir qual cultura e qual tipo de plantio, a gente tem que, antes de tudo, saber a fertilidade do solo, como que esse solo está. E para isso a gente precisa fazer a análise de solo. Porque, por acaso, se esse solo ele tá pobre e a gente precisa corrigir isso,
se a gente precisa introduzir nutrientes através de uma calagem, por exemplo, a gente vai ter que fazer a aração desse solo, a gente vai ter que mexer no solo e fazer esse revolvimento do solo. E por acaso, se a gente quer fazer um plantio direto, não vai ser possível, porque o plantio direto ele busca não fazer o revolvimento do solo, fazer o mínimo possível. E aí a gente já não conseguiria conciliar as duas coisas. Então, um fator vai influenciar muito em qual tipo de plantio eu vou escolher. A gente tem também o tipo de solo. Então, o tipo de solo ele também vai influenciar na escolha do tipo de plantio, de como que a gente vai manejar esse solo. Porque se eu tenho um solo arenoso, a gente sabe que o solo arenoso ele tem uma tendência menor de compactar em comparação com o solo argiloso, que tem uma tendência maior de compactação. Então, se eu vou manejar um solo arenoso, provavelmente eu não vou precisar me utilizar tanto da gradagem ou de uma escarificação, e o solo argiloso, em contrapartida, provavelmente vai ser necessário, porque ele tem uma tendência maior de compactar. Então, o tipo de solo vai influenciar também diretamente na nossa escolha do tipo de plantio. E por último, né, mas não mais importante, a gente tem a cultura a ser implantada, que vai ser realmente o que vai definir o nosso sistema de plantio a ser utilizado. Por que eu digo isso? Porque uma determinada cultura ela pode não se adequar a um determinado sistema de plantio, um tipo de plantio. Por exemplo, a gente tem na imagem A um cultivo de milho, que no caso aqui é um plantio direto, que tem a palhada, que não tem o revolvimento do solo. Mas já na imagem B a gente tem a batata. Aí a batata ela já não se adequa ao sistema de plantio direto, porque ela é um tubérculo sensível que necessita desse solo mais revolvido, mais fofo. Então ela já não se adequa ao sistema de plantio direto. Então eu não posso dizer que o sistema de plantio direto é bom totalmente assim, taxar ele como um sistema bom, só que ele não é bom para batata, porque não é possível realizar ele no cultivo de batata. Então a gente consegue identificar que a escolha do sistema de plantio vai depender muito de alguns fatores, e um dos fatores principais é a cultura que a gente vai cultivar. E a gente tem também aqui na imagem C um plantio de cana-de-açúcar, que no caso aqui é utilizado o cultivo mínimo, que a gente tem um revolvimento do solo, mas isso é, como o nome já diz, é mínimo. O cultivo mínimo procura diminuir ao máximo o revolvimento e a escarificação, a gradagem, porque ele procura diminuir ao máximo, mas tem uma certa necessidade de fazer isso. E a cana-de-açúcar ela se adequa bem a esse sistema de plantio, que ela não carece tanto do revolvimento do solo, mas em um determinado ela precisa desse revolvimento. E é isso, a gente consegue identificar que a escolha do sistema de plantio direto vai depender de alguns fatores e não somente de um simples fator. Eu espero que a nossa apresentação tenha passado um pouco de conhecimentos para os nossos colegas, e a gente agradece a oportunidade e agradece a atenção. Muito obrigado e tenham um bom dia.